Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vocês pensaram que estavam livres dos efeitos dos eclipses? Teve um aí, dia 30 de abril, né? Pois é, vai ter um outro eclipse, só que um eclipse lunar total, no dia 16 de maio de 2022. O eclipse vai começar ali por volta do finzinho do dia 15, domingo, e na segunda-feira, dia 16, já está plenamente, 1 hora da manhã, 1 e pouquinho da manhã, especialmente na região aqui que tem o horário de Brasília. Vamos declarar então aberta a temporada de turbulências mundiais. Pois é, o eclipse de 30 de abril, ele tinha ainda alguns aspectos bastante fáceis, né, bastante fluentes. Já este aí, de 16 de maio, esse aí, gente, esse é barra pesada, hein? Mas para poder entendê-lo, vamos entender a estrutura da coisa. Um eclipse lunar nada mais é do que a projeção da sombra da Terra sobre a Lua, no caso, uma lua cheia. Sol aqui, Terra no meio, Lua ali do outro lado, recebendo essa projeção da sombra. Nesse caso aqui, como é um eclipse lunar total, a gente vai ver um efeito curioso, que é aquela Lua ficando avermelhada ali, né? A visibilidade dos eclipses se projeta também na superfície terrestre. Nos solares, a sombra do eclipse passando em determinadas regiões. Esse lunar, a gente vai conseguir enxergá-lo com clareza na América do Sul inteirinha e em boa parte da América do Norte, sobretudo a costa leste. Vai pegar a América Central, vai pegar o México, vai pegar a costa leste dos Estados Unidos, vai pegar a costa do Labrador, vai pegar uma parte do Canadá. Enfim, temos essa projeção de sombra, né? Não é bem igual a sombra do eclipse solar, mas é uma projeção do eclipse, atingindo todas essas regiões aqui do globo. Isso torna particularmente intensa a ação, né, a repercussão simbólica do eclipse ali. Não temos uma repercussão necessariamente física, exceto essa projeção ali e a visibilidade do fenômeno. Mas sim, todo eclipse está associado a alguma turbulência, alguma modificação de rotina, alguma alteração de rumo. E, em geral, a gente tem na tradição astrológica a associação dos eclipses a catástrofes, tragédias, dificuldades e tal. Bom, existem pontos em que vão ocorrer essas dificuldades extremas e outros que não. Aqueles nos quais as dificuldades extremas ocorrem já tem uma certa predisposição, já tem ali todo o circunstancial montado para que haja, né, para que haja o disparar daquelas situações. Naqueles em que há uma manifestação mais amena do fenômeno, a tendência é que a gente tenha uma série de desvios de rumo, uma série de coisas repentinas com as quais lidar e uma série de condições que nos obriguem a modificar percepções, comportamentos, a quebrar um paradigma, um modelo de pensar, de se comportar. Porém, não é só através da sombra ou da projeção visível do eclipse que o efeito pode ser observado. Em todo o globo teremos o efeito, né, teremos a repercussão desse fenômeno celeste. Inclusive, através da técnica da astrocartografia, a gente verifica que as linhas, a gente chama de linhas de ascendente e linhas de descendente na astrocartografia, que é uma forma de você analisar como é que as localidades mexem com você e com seu mapa astrológico de nascimento ou com mapas astrológicos de situações e eventos. Mas, tirando esse resumo, em linhas astrocartográficas, a linha do Sol e da Lua, que estão em conjunção, estão juntinhos um do outro no céu, vão passar ali na região, uma região muito povoada, muito importante da Europa, que é justamente a região da Inglaterra, França, um pedaço da Itália, vai atingir assim quase que precisamente Londres, Paris, só para vocês terem uma ideia de como é que isso é forte nesses locais. Então, particularmente nas Américas, na Inglaterra, né, Irlanda, Inglaterra, Escócia, França, a parte norte da Itália, Alemanha, um pouquinho da Espanha, essas regiões elas são mais imediatamente, mais rápida e nitidamente afetadas.
Além desses países europeus, também temos a sombra do eclipse passando pela maior parte da África, atingindo vários países e até capitais. Por exemplo, essa mesma linha passa ali em grande parte do território de Moçambique, Zimbábue, região nordeste da África do Sul, nordeste do Zaire, República da África Central, o Chad, a Líbia, inclusive passando bem em cima da capital, Trípoli, e também em cima da capital da Tunísia, Tunis. Outros países nas irradiações dessa linha, que aí atinge entre 500 quilômetros, 800 quilômetros mais ou menos, também podem ser atingidos. Acabo de plantar o primeiro pilar de entendimento do fenômeno. A segunda coisa é que o eclipse ocorre ali no eixo Touro-Escorpião. Esses dois signos eles ficam opostos, eles são um eixo complementar. Vai ocorrer o eclipse em 25 graus e alguns minutos desses dois signos, 25 graus de Touro e pouquinho, 25 graus de Escorpião e pouquinho, 25 graus e 17 minutos aproximadamente. Tá? Isso tem implicações também, afinal de contas, o eixo dos nodos lunares, as chamadas cabeça e cauda do dragão, está posicionado ali, esse eixo. Está posicionado justamente nos signos de Touro e Escorpião. E é precisamente nesse eixo em que ocorrem os eclipses, tanto os solares quanto os lunares. E, detalhe, eu me refiro ao eixo dos nodos lunares, não é o eixo Touro e Escorpião, o eixo dos nodos. O último eclipse solar, esse de dia 30 de abril, ocorreu em Touro, por volta de 10 graus, 10 e pouquinho, do signo de Touro. Nós temos um vídeo aí que está muito bem visto aqui no canal, é só você acessar para ver todos os detalhes explicativos ali. Agora, nesse aqui que ocorre em 25 e 17 de Touro e Escorpião, com a Lua em Escorpião, já que o eclipse é lunar, o eclipse está ocorrendo em Escorpião, né? Com a Lua em Escorpião, 25 e 17, temos uma outra dinâmica, até porque o Sol vai se posicionar, o Sol e a Lua vão se posicionar muitíssimo próximos a estrelas também de alguma importância. No caso, o Sol está bem pertinho da estrela Algol e a Lua está bem pertinho da estrela Agena. Vamos explicar o que é isso e por que a gente está citando isso. Em primeira mão, vamos entender o seguinte, o Sol vai ficar a 1 grau e 10 minutos de distância da estrela Algol. Tradicionalmente, isso não seria considerado uma conjunção do Sol com uma estrela fixa, que é a estrela Algol, é uma das muitas estrelas fixas. Tradicionalmente não seria considerado. A título de observação, é bom que a gente esteja atento, porque essa estrela é uma estrela das mais difíceis, das mais complexas, né? E se o Sol está muito pertinho dela, isso significa que se essa conjunção for válida, tivesse por causa desses 10 minutos aí, isso é muito pouca diferença, tá? Se essa conjunção for válida, em algum momento a gente vai ver as intensidades dos ânimos muito mais promovida, muito mais colocada à tona, né, vindo à flor da pele. Algol, para quem não conhece, é a cabeça da medusa, ou conhecida como Ra's al Ghul, né? Quem já tinha visto aqueles filmes antigos, o primeiro filme do Batman do Christopher Nolan, com o Christian Bale como o protagonista, deve ter lembrado aí do personagem, o Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul, em árabe, quer dizer a cabeça do demônio, né? Que é o nome clássico da estrela Algol, que no desenho, né, e no imaginário das constelações é a cabeça da medusa cortada por Perseu e ele segurando ali para congelar, para transformar em pedra o monstro Cetus. Quem já viu aí o filme Fúria de Titãs vai lembrar logo. Eu repito, a gente sabe que tradicionalmente é só 1 grau, tá? Mas a gente está aventando a hipótese de, pelo fato de estarmos tratando de luminares, o Sol e a Lua, que são emissores, né? O Sol é um emissor de luz e a Lua o segundo luminar, né? Por estarmos tratando de luminares, essa órbita aí de 1 grau ela pode ser um pouquinho mais larga. Então, se for verdade, a gente vai ver esse efeito aí claramente. E podemos acrescentar, o efeito é grave, o efeito é intenso, ele é problemático. A estrela Agena é o segundo pezinho, a segunda patinha do Centauro, da constelação do Centauro, que não é o chamado Sagitário do Zodíaco. É o Centauro, que é o personagem Quiron da mitologia grega, que é o mestre de vários filhos de Zeus, o mestre de Esculápio, filho de Apolo, deus da medicina, e ele é o curador ferido, né? Então a Lua está encostando ali na estrela beta da constelação do Centauro,
que, repito, não é o Sagitário, é outro Centauro, e tem também repercussões importantes, especialmente no campo da área de saúde, né, da medicina, no auxílio aos aflitos, a busca por justiça social, de alguma forma, por reversão de alguma condição exageradamente desigual, pela a conscientização das feridas pessoais, das feridas sociais cada vez mais graves nas mais diversas partes do mundo. Obviamente, onde a sombra do eclipse, né, vamos chamar aqui de sombra do eclipse, estiver passando, vamos repetir ali, as Américas todas, a Inglaterra, a França e tal, justamente nesses pontos, essa tendência, essas repercussões ficam um pouco mais intensas do que a média, sem que com isso o restante do mundo deixe de experimentar alguns dos seus efeitos principais. Esse eclipse vai ocorrer com o Sol posicionado no que a gente chama ali de termos egípcios, né, na face, no termos egípcios, é um astrologuês bem técnico, bem profundo, mas vai cair no termo e na face de Saturno, o Sol ali, né? E a Lua também cai num termo de Saturno, mas numa face de Vênus, o que é menos mal, mas ainda assim tem Saturno ali no meio. Não que Saturno seja só uma coisa horrível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que, tradicionalmente falando, estamos vivendo ali um eclipse em pontos de grande obstrução, de ruptura, de malefícios, de situações de confrontação muito séria de poderes. A gente já está vendo alguns desses efeitos nessas disputas de poder ocorrendo entre Oriente e Ocidente, guerra na Rússia e Ucrânia, eleições no Brasil, essas coisas estouram, tudo tem que estourar, estoura ali. Tudo que o bate-boca que tiver que acontecer, os esforços ali manipuladores e muitas vezes bem vis, né? Podem ser assim, podem vir à tona, eles não ficam às escusas, eles não ficam às escondidas. As ações escusas ocorrem com a tentativa de mantê-las escondidas, mas não adianta, isso tudo fica muito à tona, assim, descarado mesmo. Estando o Sol e a Lua no eixo Touro-Escorpião, a gente também tem que pensar em questões econômicas, questões ecológicas, sustentabilidade. O signo de Escorpião é um signo que a gente pode sim associar diretamente à ecologia e à forma como a nossa produtividade, como o nosso agir sobre o mundo, nesse caso ali o touro funcionando, né, o nosso agir sobre o mundo, como utilizar, como consumir as coisas materiais. Estamos falando ali de uma parcela do simbolismo do touro. Como é que essa ação sobre o mundo interfere nos processos desencadeados meio que em efeito dominó, né? Uma ação que é tomada aqui, que é perpetrada aqui, vai ter um efeito que vai se deslocar e vai circundar o mundo inteiro até voltar para a sua origem, tá? Chame isso de karma, chame isso de efeito borboleta, chame isso de efeito dominó, não importa. O que acontece é que, havendo esse eclipse ali, essas questões de sustentabilidade vão tomar conta de assim, mais da metade das discussões teóricas, científicas, metodológicas, empresariais, políticas e, sobretudo, as questões econômicas. Afinal de contas, é um eixo que lida com as ações de ganhos e perdas, ganhos no touro, perdas no escorpião. Calma, você que nasceu com alguma coisa, Sol, Lua, Ascendente, etc., em escorpião, não é por causa disso que você vai ter perdas, não. Isso aí é uma associação técnica e uma associação em termos de coletivo e de eventos, né? No caso, eventos de grande margem, de larga escala. Já estamos passando por crises econômicas severas. A própria guerra na Rússia está criando aí um desabastecimento, por exemplo, de trigo e de fertilizantes, entre outros problemas. Mas isso ainda pode se alastrar a outros setores e a outras contingências para o planeta inteiro, né, para vários países diferentes. Como isso mexe muito com o sistema econômico, obviamente isso vai atingir o sistema bancário. Muitas vezes os sistemas, os detentores de poderes financeiros vão ter que tomar medidas muito mais aceleradas, coisas que estavam sendo projetadas para serem utilizadas só daqui a um ano, dois, vão ter que correr para serem implantadas o mais depressa possível, de forma a dar alguma sustentação para a economia. Mesmo assim, isso ainda significa que o sistema está meio colapsado em várias ocasiões, em várias condições no planeta todo. A gente pode ver aí um desvio
interesse majoritário de consumo. Como assim? As pessoas ultimamente estão fazendo determinado tipo de consumo para prover-se de alguma maneira, e essa atenção para um conjunto de produtos, um conjunto de ações e serviços vai se desviando aos poucos e algumas vezes até abruptamente para outro conjunto de fatores. Então tem sempre a balança fica sempre se movendo muito depressa e é difícil se adaptar a essas condições econômicas sempre renovadas. Isso vai até o próximo eclipse, na verdade aos dois próximos. O outro eclipse solar que vai acontecer em 25 de outubro de 2022 e o lunar, que ocorre no dia 8 de novembro de 2022. Eu falei aqui também sobre o posicionamento do Sol e da Lua nos chamados termos, os termos de Saturno, né, que são regiões do zodíaco. Eu estou usando aqui os chamados termos egípcios, uma herança aí da astrologia helenística. Tá? Então, a posição do Sol e da Lua nos chamados termos egípcios de Saturno são complicados. Por quê? Quaisquer problemas, turbulências e até eventuais catástrofes são causadas pelo seguinte: as questões naturais e climáticas que vêm vindo num crescendo com uma certa degradação por conta de poluentes, por conta de descaso, há crises e catástrofes causadas por negligência e irresponsabilidade, ou seja, Saturno cobra a responsabilidade. Então, onde houver a ruína, a ruptura, as catástrofes e ruínas por conta de desejo de poder, então, né, tá tudo tão evidente isso. Locais que têm problemas por causa de falta de escrúpulos, nossa, como tem. Avareza, né? O pessoal dá tchauzinho assim, às vezes falta vontade política, né? Descaso, nossa, como tem descaso! Então, é justamente nesses pontos em que o descaso vai revelar sua pior faceta. Uma coisa assim, uma obra superfaturada, uma coisa que vai ruir, uma ponte que cai, coisas assim. E o desuso, os famosos elefantes brancos, né? As obras que não servem para coisa nenhuma, aquilo ali também vai mostrar ali a sua faceta, assim, gastamos dinheiro à toa, seus idiotas, né? Tipo isso. Igualmente, coisas em desuso, coisas que não estão mais em funcionamento, coisas que estão obsoletas, ou coisas que estão sem uso também, vão começar a ter problemas técnicos, né? Problemas ali como corrosões, como quebras, mau funcionamento. Quanto mais tempo sem usar, quanto mais tempo a coisa está encarquilhada, pior. E você pensa que eu estou falando isso só por causa dos chamados termos de Saturno, que são a forçação de barra? Então, olha bem o desenho do mapa do eclipse. Não é só por causa dos termos. Eles são reiterativos a uma condição em que o eclipse ocorre, formando a famosa quadratura T com Saturno. Olha aí o desenho. Sol e Lua a 25,17, Saturno a 24,56. Quer dizer, eles estão em uma quadratura certinha, e o Sol e a Lua em oposição. Esse aspecto é muito tenso, gente. Muitas e muitas vezes aqui no canal já falei sobre ele, como é que isso aí atinge o coletivo. E eu acabo de descrever, né, sobre as questões de ruína, desuso, avareza e falta de escrúpulos. Deve ter astrólogo assistindo isso aí e vai dizer assim, mas a Lua está na face de Vênus, vai ser bonzinho. Pois é, mas Vênus, que é o planeta que rege essa face, está no signo de Áries, está em exílio, quer dizer, enfraquece os seus melhores atributos. Falando em Vênus, Vênus está em cima de uma estrela, e essa conjunção está certinha dentro da tradição, está em cima da estrela Alferades, que é conhecida como a cabeça de Andrômeda ou o umbigo do cavalo, né? Que é o cavalo Pégasus, no caso. Mas é a cabeça de Andrômeda, tradicionalmente falando, e é uma estrela muito importante, associada a lutas e a embates intelectuais por liberdade, mas, sobretudo, a liberdade e autonomias científicas. O eclipse pode revelar o esforço de grupos inteiros de pessoas ligadas a áreas científicas de ponta, pode ser tanto da área de ciências duras, como física, química e biologia, até as ciências humanas também. Elas também estão incluídas aí, estão sempre pensamentos de vanguarda. Afinal de contas, essa Vênus está em Áries, né? Vanguarda. E a cabeça da Andrômeda, assim, a gente pode dizer que, em resumo, a cabeça da Andrômeda representa a mulher que quer se tornar independente, que vai romper grilhões, né? A Andrômeda está, na mitologia, acorrentada ao rochedo, né? E vai romper grilhões, ultrapassar as condições impostas pela sociedade de
restrição à vontade pessoal e restrição à lógica, restrição ao bom senso. Vão se acirrar, portanto, muito os ânimos por o esforço libertador. E eu não estou falando aqui daquele esforço pseudo-libertador de você querer dizer, fazer qualquer coisa, ameaçar instituições. Estou falando aqui da necessidade de liberdade dentro dos limites da razão e dentro do respeito às liberdades alheias. É o que, inclusive, pressupõe a regra mais fundamental do direito. Seus direitos terminam quando começa o direito do outro. A Lua em Escorpião tem como regência tradicional Marte, né? O Marte que rege o Escorpião tradicionalmente. Plutão está em Capricórnio, que já está há muitos anos assim, e tá até formando bons aspectos. Mas Marte está fazendo uma conjunção com Netuno, está juntinho com Netuno ali na longitude celeste. Marte está em peixe, está no signo que para ele é um pouco desconfortável. Olha, tem duas condições preocupantes ali com a posição de Marte durante o eclipse, como o eclipse como uma marca distintiva de 6 meses vindouros. Um deles é a condição em que Marte está sobre a estrela Marcab. E sim, é uma conjunção muito precisa, apenas 22 minutos de distância da exatidão. Marcab, ou Marcab, é a estrela alfa da constelação de Pégasus. Pégasus, o cavalo alado divino, montaria de alguns heróis. Quem viu aí o Fúria de Titãs vai lembrar logo do personagem. E essa estrela, na tradição, embora alguns desenhos coloquem bem no comecinho da asa, ela é tida como o ombro do cavalo ou o antebraço do cavalo. Outros ainda vão dizer que é a mão do cavalo, né? Mão ou pata, né? O sentido dessa posição de Marte sobre Marcab pode ser resumida em alguns pontos principais, como por exemplo, Pégasus é um cavalo que é montado pelo herói Belerofonte, um herói que vai enfrentar um monstro chamado Quimera. Quimera é uma mistura de leão com águia, com serpente, e ele vence a Quimera utilizando ali o poder de voo do cavalo. E como ele acha que ele venceu por algum dote divino, por alguma superioridade ao restante dos mortais, ele vai querer voar com o Pégasus até o Olimpo. E Zeus, indignado com aquilo, o fulmina. Isso é uma das versões, existem outras construções narrativas aí do mito, mas em resumo, em síntese, é isso. Ele vai ter a chamada hubris, o descomedimento, o orgulho exagerado, a falta de medida, né? Assim, eu posso tudo, eu sou o máximo, o excesso de confiança. Mas muita gente vai pagar pelo excesso de confiança após a passagem do eclipse, talvez até um pouquinho antes, já agora no comecinho de maio, ali antes do dia 15, a gente já pode ver muita gente pagando pelo descomedimento, pela boca rota, né? Por aquilo que diz, pela forma assim de falar muito mais do que é capaz de fazer, né? Isso é um dos efeitos curiosos, né? É como se fosse uma avalanche, assim, todo mundo que tem essa tendência sofre em algum ponto. E aí fica a dica, muita atenção, muito cuidado com as ações descomedidas. Não se pode dar passos maiores que a perna. Tem que ter ali uma ponderação muito grande, uma prudência, uma das grandes virtudes, né? Tem que ter prudência, tem que saber qual é o seu limite, não tentar ultrapassar o seu limite acreditando-se superior. E falando nisso, mas muita atenção se em algum momento alguém acredita-se acima dos demais porque estudou mais isso, porque conhece o fulano de tal, porque tem mais dinheiro, porque... Muito cuidado, vai cair do pedestal, vai subir no tijolinho, se achar o máximo e vai levar um tombo de metros de distância. É aquela hora que a gente precisa dar ouvidos até aquelas pessoas que parecem humildes, né? Às vezes elas são humildes na forma, mas aqui, ó, elas têm grandeza. E é justamente essa grandeza que as torna humildes. A humildade de se perceber não sabedor de todas as coisas, a humildade de se perceber impotente diante da maioria das situações da vida. Somos humanos e, por excelência, somos impotentes em muita coisa. É essa falta de poder que nos faz ter a necessidade de nos organizarmos e de colaborarmos, de cooperarmos uns com os outros. E olha só que coisa curiosa, esse mesmo Marte que está sobre a estrela Marcab está em cima do Netuno, como eu já falei. Então notícias como naufrágios, guerras no mar,
naufrágios que podem ocorrer em rios, né, em grandes lagos também, né, em regiões que tem muita quantidade de água. As já esperadas e muitas vezes já previstas enchentes e desabamentos podem se intensificar durante essa fase, especialmente a cada vez que algum outro trânsito mais rápido, porém crucial, atingir essa mesma conjunção de Marte com Netuno. Isso se intensifica, portanto, nos meses de junho, setembro e dezembro, quando o trânsito do próprio Sol, né, o trânsito aparente do Sol na eclíptica, vai atingir os signos de Gêmeos, no finzinho de Gêmeos, no finzinho de Virgem depois e, por último, no finzinho de Sagitário, que vai atingir justamente essa condição aí desse mapa que a gente vê na tela. Mas e para você, indivíduo, que tem ênfases em alguns dos signos do zodíaco? São 12 signos e 6 eixos, em cada uma das duas pontas, um dos dois signos. Então, antes que me perguntem aí, será que vale o ascendente? Será que vale a lua? Né? Será que só vale o sol? Não, isso vale para as ênfases no mapa da gente. Você pode considerar, são várias maneiras de chegar a algum tipo de ênfase no mapa. Ter o sol num signo é uma ênfase naquele ponto, né? O sol é um ponto enfático, né? A lua no signo também vai enfatizar aquele signo, o ascendente no signo também vai enfatizar. Se você extrair pelo menos esses 3 pontos, você já vai ter uma bela noção de como é que esse eclipse te afeta individualmente. Então considere aí o signo solar, o signo lunar e o signo do seu ascendente. Para você poder verificar o que eu vou dizer a partir de agora, tiver dificuldade de localizar isso, é muito simples. Você vai lá no carlosholanda.com.br e calcula seu mapa. Tem um no menu, calcular mapa grátis. Não é a gente que calcula não, tá, gente? São vocês. Você vai lá e coloca seus dados lá e o computador, né, o site vai fazer isso sozinho para você, vai te dar o desenho do mapa. É só você baixar ali sua barra de rolagem para quando ele acabar de calcular, você vai ver o desenho do mapa bonitinho lá, com os símbolos todos bonitinhos. Então você já vai saber em que lugar que vai estar. Não precisa pedir para a gente calcular para você, você vai fazer isso lá, tá? Nem precisa dizer que os eixos mais afetados são o eixo Touro-Escorpião, que é justamente onde está ocorrendo o eclipse lunar, e também Leão e Aquário, que são signos, no caso, Aquário, onde está Saturno, que está recebendo a tal quadratura T, né? Então, qualquer coisa que você tenha em Touro, Escorpião, Leão e Aquário, nesses 4 signos, vai ganhar muita intensidade. Em Leão e Aquário, os fatores destacados ali, especialmente se estiverem ali por volta dos 25 graus desses signos, vão receber o chamado aspecto de quadratura, um aspecto tenso, difícil, complicador, né, cheio de desafios, cheio de obstruções, rupturas, dificuldades, confrontações. Então, são justamente esses signos ali que vão ter mudanças mais evidentes, mais imediatas, mais urgentes a serem aplicadas nas suas vidas. Façam aí um bom pé de meia, tenham uma boa retaguarda financeira pelos próximos 6 meses, não saiam dando passos maiores que as pernas, não tenham excesso de autoconfiança, são os mais impactados com o sentido que o eclipse em si, com o mapa do eclipse traz. 2 eixos não muito interconectados, mas 2 eixos importantes como Áries e Libra, e depois Gêmeos e Sagitário, têm outra condição ali, que é a condição de ajuste comportamental, de modificação de diretrizes, de apertar parafusos, né, de saber assim como se aperfeiçoar. É assim uma obrigatoriedade, não tem como não se aperfeiçoar durante uma fase como essa. As exigências, as demandas do mundo imprimem uma pressão tão grande que a pessoa é obrigada a se tornar aprendiz outra vez. Não que seja preciso se submeter a uma crítica destrutiva e avassaladora, mas que a própria autocrítica precisa agir para que a pessoa tenha um aprimoramento. Após a passagem desses meses, até ali outubro, novembro, o indivíduo pode estar aperfeiçoado, pode estar ali um expert em alguma coisa, mas é claro que ele vai ter que se lapidar em comportamento, sobretudo o Áries Libra em termos de como vai se relacionar entre o indivíduo e o outro, né? As associações, as alianças formadas e os oponentes. E os Gêmeos e Sagitário, o cuidado ali é com a ubris do conhecimento, né? Gêmeos e Sagitário é um eixo do conhecimento, do
saber, da verdade, o dono da verdade, o dono da razão, né? Então, se houver essa ubris ali de não discuta comigo porque eu sei qual é, cale-se, né, porque eu sei mais, você não me alcança, isso aí vai causar problemas. O sujeito pode se ver ali secundarizado, rejeitado de alguma forma no seu meio social. Então, o ajuste é um ajuste de aprendizado, é um ajuste de ouvir o outro e não ter a certeza absoluta. Os mais beneficiados, é que a gente pode dizer que, usar esse termo benefício com um aspecto, com um eclipse tão intenso assim, são os dois eixos, Câncer Capricórnio e Virgem Peixes. Vão estar aí com os melhores aspectos possíveis. Repito, especialmente quem tem os planetas de ênfase no Sol, a Lua, os fatores de ênfase situados ali perto dos 25 graus, bem pertinho, né? Que aí vão ganhar os chamados trígonos e sextis, os bons aspectos, os aspectos fluentes, aqueles que abrem portas, que promovem saídas, que dão júbilo, dão satisfação. Não é que seja tudo às mil maravilhas, mas muitas coisas que vão parecer dificuldades, na verdade, para esses aí são as chamadas bênçãos disfarçadas, né? Que a pessoa tende a ter que interromper determinada coisa para realizar outra, que não era bem aquilo que ele tinha planejado, tem que fazer um esforço ali para vencer a própria teimosia, né? E quando vê, aquilo ali vai dar muito mais frutos do que havia sido pensado. Mas não se engane, é um período de bastante trabalheira, de bastante correção de problemas que são causados ao redor. Então a pessoa ali, quem tiver disposto a trabalhar bastante, acaba se dando bem. Então é isso, gente. Em caso de dúvidas a respeito de como isso atinge seu mapa, previsões sobre o seu mapa astrológico, autoconhecimento, etc., não deixe de procurar um astrólogo de sua preferência, de sua confiança. Não adianta você tentar descobrir qual é o efeito completo, né? Acho que a gente dá uma descrição aqui mais geral, mas se você descobrir o efeito completo em você, individualmente, com todos os detalhes, só mesmo durante uma leitura do seu mapa. E se você quiser aprender astrologia, carlosholanda.com.br, vai lá que os cursos são oferecidos pela Escola Carlos Holanda Astrologia, desde o fundamentos, né, desde do princípio até a mais alta especialização, a formação completa. E você pode fazer seu curso no ponto em que você achar que está apto ou apta a realizar. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.